Motos Café. Olá, tudo bem? Autos e Motos começando mais uma vez aqui no estúdio da TV Aratu, a live do Facebook. Se você quiser assistir, você pode assistir pelo Facebook do Aratu On ou no meu site autosemotos.com, que é parceiro da TV Aratu aqui, do Grupo Aratu, no site Aratu On, no portal. E aqui no estúdio hoje vamos tirar as dúvidas aqui de como você tirar a carteira de habilitação, a CNH. Aqui no estúdio eu estou com Felipe Souza, que é jornalista, meu colega de profissão e também empreendedor, mora aqui na Bahia. Natanaildes Calmon, que recém-habilitada e que quer trabalhar com a parte de Uber, né, com mobilidade, aí, com transporte de passageiros. E meu parceiro Luiz de Souza, Major Luiz de Souza, consultor de legislação de trânsito, e sempre que eu estou aqui falando sobre legislação de trânsito, eu procuro ouvir Major Luíde para pegar informações bem preciosas em relação a como conduzir veículos automotores no trânsito e também em rodovias. Conversar com o Luíde. Luíde, hoje formação de condutores, de cidadãos para o trânsito, né? A gente vê no trânsito um trânsito bem caótico, onde o comportamento do cidadão termina refletindo no trânsito, e aí você começa a perceber que há muitas infrações e também alguns cidadãos tentando enfrentar de maneira cordial o nosso trânsito aqui em Salvador e também em todo o Brasil, né? Formar cidadão está cada vez mais complicado, ou o senhor enxerga aí que há possibilidades de ter bons cidadãos motoristas? Pois é, Roberto. O trânsito brasileiro é conhecido no mundo todo, infelizmente, pela grande quantidade de acidentes. E aqui no nosso país, o Código de Trânsito Brasileiro colocou justamente para essa grande ocupação, essa grande responsabilidade para o condutor, tendo em vista que o condutor é aquele que recebe formação dos elementos que compõem o trânsito. O condutor é aquele que recebe formação. Por isso foi imputado a ele a responsabilidade de conter a quantidade de acidentes de trânsito. Por isso a formação, o processo de habilitação, ele é muito importante para a segurança no trânsito. Eu vejo sim que ainda falta cidadania no trânsito, porém o processo de habilitação, a formação, ela visa isso. Por isso cada vez mais se aumenta a carga horária, se agrega mais valor à formação na tentativa de melhorar a formação e consequentemente, a segurança no trânsito. Esse processo de formação, Natanaildes Calmon passou recentemente, ela agora passou da permissão para a carteira com 5 anos de validade. Como foi esse processo aí de você realmente perceber que tem condição de dirigir um carro, enfrentar o trânsito e você passar da permissão agora para o dia a dia, onde a sua carteira está valendo 5 anos, então você tem que cumprir toda a legislação, né? Como foi esse processo aí na sua educação do trânsito? Bom, meu primeiro interesse foi querer conhecer os carros, né? Então, assim, eu comecei a pegar carros para dirigir, no caso. Peguei 3 tipos de carros diferentes, fui vendo as dificuldades em trânsito também, não tive medo, né? Sendo que a primeira vez que eu peguei, eu tive um pouco de medo por estar nas estradas, mas o que foi que eu fiz? Eu mantive a calma, a cautela, né? E fui em frente, dirigindo por mim e pelos outros também, né? Porque lá no trânsito você dirige por você e quem está ao seu redor. Então foi uma experiência única que eu passei durante um ano, né? E me preparando também. Felipe, jornalista português, mora aqui na Bahia já há cerca de 8 anos. Naturalmente, Felipe, o cidadão europeu, português, ele tem uma consciência maior em relação à legislação, né? Como foi esse seu processo de você conseguir a carteira de habilitação em Coimbra, que é a sua cidade natal, e você vir morar no Brasil, onde é tudo mais adaptável, né? Assim, tem que se adaptar de maneira rápida para que você entenda que tem coisas que o motorista brasileiro não vai fazer, né? Mas que deveria fazer. Não faz. Lá é um pouquinho diferente. A começar por... Eu quando comecei aulas de código
e depois as aulas práticas. Tinha acabado de fazer 18 anos, nunca tinha experiência sentado num carro, ao volante, mas não é muito complicado de adaptar porque lá existem regras, essas regras são cumpridas e é muito raro quando alguém não cumpre. As sanções são complicadas, então as pessoas acabam por fazer tudo muito pelo código, seguem muito o código. Aqui não. Aqui eu costumo brincar e digo que a única regra na estrada em Salvador é o se jogue. Então quem chegar primeiro, quem vier depois, acaba se adaptando ao que já está. Mas para mim o que é mais assustador no trânsito em Salvador é ver que os piores motoristas são os profissionais. É ônibus, é táxi, o próprio Uber hoje em dia acaba tendo um pouquinho mais de cuidado, mas aquelas pessoas que passam mais tempo na estrada são as que têm menos cuidado e que menos respeitam as regras de trânsito. Major Luíde, são visões diferentes, mundos iguais, onde o trânsito ele deveria ser o mesmo, né? Na formação, hoje, para um cidadão que completou 18 anos e pretende tirar a habilitação, qual é o processo natural aí que você orienta para que ele tenha esse período de aulas práticas antes as aulas teóricas e fazer as provas? Como é que hoje o Detran indica esse caminho? Pois é, Roberto, a sua pergunta ela é muito boa, porque a gente esclarece para as pessoas que estudar trânsito não deve começar apenas no momento que você se matricula na escola. Você que é pai, que é mãe, que tem um filho que já está se aproximando, que está assim muito ansioso, querendo já pegar o carro para sair, você já pode começar o ensino teórico dele. E isso é muito fácil na internet. Hoje você acha muito conteúdo para que ele comece já a estudar, porque o processo só pode ser iniciado com 18 anos. No Brasil não existe exceção alguma com relação à questão da idade. Só com 18 anos é que você pode começar o processo de habilitação. E ele se inicia com a compra do laudo, que aqui na Bahia você vai procurar uma unidade do Detran mais próxima. No caso de Salvador, os postos SACs. No caso do interior, a Ciretran ou posto SAC, se houver serviço do Detran. Você compra o laudo. Ao comprar o laudo, você vai ser direcionado para uma clínica credenciada ao Detran e você vai fazer um exame médico e psicológico, que é o primeiro passo. Você atestar para o Estado que você tem saúde para dirigir. Uma vez passado no exame médico e psicológico, aí sim você vai se matricular numa autoescola de sua preferência, onde você vai fazer um curso teórico de 45 horas, que envolve 5 disciplinas do curso de formação de condutores. Primeira delas, legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica. Faz uma prova teórica no Detran. Passando nessa prova teórica, você já está apto a fazer o curso prático, que recentemente diminuiu a carga horária para 20 horas, sendo que o uso do simulador de direção veicular, hoje ele é facultativo. Feito o curso prático, você vai fazer uma prova prática, sendo aprovado, aí sim, você vai ter a tão sonhada permissão para conduzir veículo no Brasil. Vou aproveitar e vou pedir a Eduardo, meu diretor, para colocar na tela aí algumas informações referentes à primeira habilitação, né? Habilitar o candidato a conduzir veículo automotor nas categorias A, B ou AB, documento de identificação, e tem algumas outras comprovando de residências, coisas básicas, né, para a primeira habilitação, que vai custar cerca de R$200 a taxa. Isso não é a taxa referente ao curso, a documentação do laudo no Detran. Aí tem valores estimados aí para os serviços do Detran de R$190. O da primeira habilitação eletrônica, que hoje está valendo no Brasil R$95. Tipos de habilitação: A, motos; B, carros de passeio; C, caminhões. Aí depois você passa um período, você tem que, para você sair de caminhão para essas com passageiros, você tem que ter uma permissão especial. Ônibus e vans, veículos com unidades acopladas, que são as carretas.
Eu vou pedir a Eduardo aí para colocar a habilitação, a imagem da habilitação aí digital, que eu acho que todo mundo deve ter. Mas eu quero saber de Natanaildes como foi essa parte prática na hora que você passou nas provas teóricas de estudar a legislação, fez aquela avaliação lá no Detran. Você passou de primeira na avaliação prática ou teve alguma dificuldade? Sim, eu passei de primeira lá na hora da prova prática, porque eu me preparei antes. Eu comecei a estudar alguns vídeos, comecei a ler também, me preparei psicologicamente, né? E algumas orientações também que eu já tinha recebido antes, né? Para não ficar nervosa na hora de fazer a prova prática, né? Então, para mim foi uma felicidade quando eu comecei a sair com o carro e naquela fila ali se preparando para chegar a minha vez, vendo algumas pessoas perdendo porque ficava nervoso na hora e eu controlando meu nervosismo para, querendo ou não, vai ficar nervoso, né? Não vou dizer que não fica porque fica, mas na hora, se você manter a calma, você se controla e passa de primeira. Eu passei de primeira, foi tranquilo. Felipe, como foi essa sua experiência, a primeira experiência para que você recebesse, a partir de agora, eu realmente tenho habilitação? Foi relativamente tranquila. O meu maior choque foi a primeira vez que eu sentei. O meu pai mandou ir para o carro, ter o primeiro contato com o carro, e eu não conseguia andar 1 metro com o carro. Então pode-se dizer que eu comecei a aprender do zero e depois acabou sendo... eu tive 2 instrutores que eram bons instrutores, eu acabei dirigindo por toda a cidade. Quando eu fiz o exame final, a gente entrou por uma subida extremamente íngreme que eu nunca tinha experimentado. Foi a única aventura que eu tive que eu realmente fiquei um pouco nervoso. Mas depois, a partir do momento que a gente entra na estrada, que a gente começa a praticar no dia a dia aquilo que a gente treinou, acaba sendo muito tranquilo e a gente acaba criando uma conexão muito mais natural com o carro, com a estrada e com as outras pessoas, e dirigir acaba sendo quase como andar de bike. Bem, Autos e Motos é uma parceria com a Aratu Online. Se você quiser assistir esse programa, você pode assistir no meu site autosemotos.com, que está no portal da Aratu, e um dos modelos que está na lista aí dos 15 carros mais vendidos no Brasil. Quer dizer, quem está tirando a habilitação pode fazer um test drive e comprar. É esse que eu andei da Fiat aí, o Cronos HGT. Confira aí. Autos e Motos TV. A Fiat já renovou seu portfólio de veículos com Toro, Argo e Cronos. A esportividade está presente no visual. Ao longo desse ano, a marca italiana reforçou a linha Argo e Cronos. O sedã Cronos ganhou agora a versão HGT, mais esportividade e preservando assim o perfil de um sedã família. O perfil do cliente de sedã é um pouco diferente do hatchback, né? É um perfil mais família, até um pouco mais masculino em alguns casos, mas sempre tem filhos em casa, então é necessário o espaço, né? O porta-malas, mas também não é só por isso que tem que ser um carro chato. A esportividade está no visual e no conjunto mecânico, com câmbio automático de 6 velocidades e motor 1.8 flex da família E-Torque. E essa versão aqui apresentada hoje aqui em Salvador, uma versão black, uma versão até com a logo black, né? Isso aí é bom porque dá um aspecto aí bem forte ao modelo, né? A gente já trouxe essas logos escuras, né, no trekking, né, no Argo Trekking,
A gente traz novamente aqui no Cronos HGT, como se fosse a nova linha mesmo que a gente está renovando, trazendo novidades. Enfim, tendo vamos falar assim, umas séries que são novas para mostrar para o consumidor uma visão diferente ali do nosso logo frontal, enfim, de como apresentar o produto. Além do sistema de multimídia, ele traz ali também um display de 7 polegadas colorido no painel de instrumentos do carro, que traz todas as informações que você pode configurar o carro, enfim, e traz todo um visual a mais ali que te agrega como tecnologia, enfim, como posicionamento da versão nessa faixa de preço. Bem, Autos e Motos aqui voltando ao estúdio da TV Aratu, nós estamos batendo um papo aqui sobre Carteira Nacional da Habilitação, né? Como você tirar a sua carteira. E aqui no estúdio, Major Luíde, fez a parte teórica do curso, a parte prática, passou, tem habilitação, tem uma permissão. Um ano depois você está com 5 anos de validade aí, para você demonstrar suas qualidades como motorista no trânsito, que muitas vezes é um trânsito bem caótico, né? Salvador tem das cidades do Nordeste, Bahia é o mercado que mais vende carros hoje, então muitos engarrafamentos, os horários muitas vezes é meio-dia, 7 horas da manhã, ou 18 horas são os horários de levar as crianças ou você ir para o trabalho, são os horários mais complicados. Mas hoje não, qualquer horário está no trânsito complicado, né? Qual a orientação que o senhor oferece na hora dos seus cursos para que os condutores eles percebam que o trânsito tem que ser amigável, né? Não dá para você se impor jogando o carro para cima do outro, como o Felipe colocou aí. Não é assim. Eu acho que tem que ter uma cordialidade e até ter um fluxo natural da harmonia do trânsito, que aí você nunca vai se envolver num acidente. É por aí? É isso mesmo, Roberto. O Código de Trânsito, foi feito sobre 3 pilares: segurança, organização e fluidez. Quando você se habilita, você estuda toda uma legislação de trânsito, cujo principal objetivo dela é promover essa segurança. E quando se fala em organização, é organizar as regras de preferência, por exemplo, como foi citado aqui pelo colega, que as regras de preferência elas são muito importantes, como por exemplo, aqui no Brasil, num cruzamento não sinalizado, a preferência daquele que vem da direita, as rotatórias daquele que já estiver circulando por ela. Alguns tipos de veículo têm preferência sobre outros, como os veículos de emergência. Então a nossa recomendação é você estar sempre estudando, se atualizando sobre a legislação de trânsito, porque no momento que você respeita a sinalização de trânsito, você está fazendo com que o trânsito seja mais seguro. É aquele velho ditado, gentileza gera gentileza. E no trânsito a gente tem que se comportar de maneira educada, solidária, respeitando sempre o direito do outro. E assim nós vamos fazer um trânsito mais seguro e vamos reverter esse cenário de guerra que é o trânsito brasileiro, onde cerca de 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito brasileiro. Isso é algo que todos nós desejamos reverter. Estamos na década mundial de redução de acidentes de trânsito e a nossa recomendação é essa: respeite a sinalização de trânsito, principalmente com relação ao excesso de velocidade, que é a causa número 1 de acidente de trânsito aqui no Brasil. Nataildes, nesse período aí curto que você está habilitada, ainda não se envolveu em acidente não, né? Graças a Deus não. Eu tive muito cuidado, né, referente a isso. E até hoje eu sou cautelosa no trânsito, né? Eu digo que eu não tenho pressa, né? Seguindo as regras. Não me envolvi em acidente nenhum, graças a Deus. No seu caso, Felipe, você já está habilitado há um bom tempo. Você tinha comentado comigo que o processo
da carteira de habilitação em Portugal é diferente, onde os prazos são mais longos, né? Explique bem aí como funciona a primeira habilitação e até quando ela é válida, né? Porque na Bahia, no Brasil, você tem uma permissão de 1 ano e depois uma de 5 anos após você ter a carteira. Como é que é feito lá em Portugal? Lá temos várias diferenças. A começar porque aqui vocês têm não têm nem carteira durante 1 ano, tem uma permissão. Lá o que existe a gente tem a carta de condução, só que se houver algum tipo de acidente, algum incumprimento durante o primeiro ano, as sanções são parecidas com as daqui. Perde, acabou, não tem. Só que eu até, depois do convite, eu fui ver o que tinha mudado. Eu, por exemplo, eu tenho, a minha carta de condução é válida até eu fazer 50 anos. Quando eu fizer 50 anos, eu já tenho que ter uma outra, tenho que renovar. Quer dizer, uma pessoa com 18 anos, na primeira habilitação, ela fica com a habilitação até 50 anos. É o meu caso. Tá ótimo. É dos 18 anos até os 50. O que eu até fui ver o que mudou, porque óbvio eu sei que mudou, por exemplo, o processo o exame teórico, o código. Hoje em dia é tudo digital. Eu fiz tudo em papel. Além dessa mudança, a alteração que houve é que agora de 15 em 15 anos até fazer 60 tem que fazer a renovação. Eu não. Quem está na legislação antiga? Até 2013, do que eu vi ontem, até 2013 eu tenho que fazer aos 50 anos a renovação, aos 60 anos a renovação, depois 65, 70 e aos 70 anos é de 2 em 2 anos. Quem fez isso agora, já depois de 2015, faz de 15 em 15 anos e depois de 5 em 5 até os 70 e aos 70 faz de 2 em 2. Major Luíde, é bom porque você percebe que a legislação, de certa forma, ela é adequada ao cidadão consciente. Isso aqui não funcionaria. Não, isso aqui não funcionaria. Nós teremos muitos problemas com relação à questão, principalmente do exame médico. A maioria das pessoas não sabe, mas, na verdade, a Carteira Nacional de Habilitação ela não vence. O que vence é o exame médico. Ou seja, o Estado quer saber, daquele período de 5 em 5 anos, se você ainda goza saúde para dirigir. Porém, o que se critica hoje no Brasil não é apenas a questão do prazo pequeno de 5 anos, mas sim a superficialidade do exame médico hoje, no qual a pessoa é submetida, se ele realmente atesta se a pessoa tem saúde ou não. Essa questão de consciência, infelizmente, no nosso país ainda é um pouco difícil, Roberto, e por isso que a nossa legislação ela é muito complexa, ela é vasta, ela é muito assim difícil de entender, porque ela tenta compensar essa parte da conscientização. Onde não há conscientização, se entra com legislação. Major Nathailza estava falando antes do programa que ela, no momento que ela tomou a decisão para fazer a habilitação dela, ela percebeu que poderia já fazer com a permissão dela usar o carro dela para transporte. Foi basicamente isso aí, né? Você já visualizou aí que você poderia ser Uber Exatamente. ou fazer transporte de passageiros? Foi, exatamente assim. Mas aí, quando eu fui me matricular, né, na autoescola, foi quando eu já estava decidida a trabalhar em aplicativo, né? Aí foi quando eu decidi, e estou decidida a trabalhar dessa forma. Mas como não é com a permissão, é com definitiva, então eu esperei o prazo e agora eu já estou praticamente aprovando. Felipe, sua habilitação é válida para você dirigir no Brasil ou você tem aquela habilitação internacional? Qual foi o seu procedimento quando você percebeu que iria morar no Brasil? O meu procedimento inicial era, deixa eu ver como funciona o trânsito no Brasil e a partir daí vou ver o que eu faço. Se eu faço, como funciona para eu fazer todo o processo no Detran. Eu perdi completamente o entusiasmo porque houve duas coisas que o Major falou que eu retive. A primeira é esse papel dos pais.
Uma criança que chega ao trânsito e vê tudo o que a gente vê no trânsito, ela é completamente deseducada. É muito assustador. Então, cabe muito aos pais, desde cedo, explicarem, mostrarem, não é tanto explicar, é mostrar aquilo que é o correto. Porque, no fundo, as leis de trânsito aqui e as leis de trânsito lá são iguais. Houve uma coisa que me impressionou, que é quando você vai na faixa de pedestre, antes de você entrar, faz sinal para o carro. Eu disse, isso é impossível, porque quando a gente vai entrar, o carro que vem tem que parar. Eu via uma publicidade que na época era com o Márcio Vítor, que tinha, faça sinal, porque o condutor não tem essa consciência de respeitar. Mas ó, isso aí é o comportamento, muitas vezes, inadequado do cidadão, né? Do trânsito, né? Aquele que eu comentei no início, é o reflexo, né? Se você não é um bom cidadão, você não vai ser um bom motorista, ou você vai o tempo todo estar infringindo situações pequenas que são grandes, né? Isso é complicado, assim, mas o senhor, como fez parte aí, no período aí da gestão do Detran, existe programa de educação de trânsito infantil, né? No estado, né? Sim, aqui no Brasil a gente investe muito justamente na educação da criança, do adolescente, com programas, campanhas. Ainda carece de muito trabalho nesse sentido, principalmente de estabelecer uma disciplina trânsito no currículo das escolas. Isso é muito importante, que essa educação comece do início, já que a palavra convence e o exemplo arrasta, mas no Brasil os próprios pais, infelizmente, como foi dito por Felipe, eles não dão um bom exemplo e as crianças, com isso, são deseducadas no trânsito. É muito interessante investir na criança, nesse ser no futuro do nosso país, no futuro do nosso trânsito, para que a gente tenha um trânsito ainda mais seguro. Bem, Autos e Motos, na semana passada, recebi o convite da Mercedes-Benz e fui andar no novo GLC, que chega em carroceria coupé e SUV. Confira aí a matéria. Autos e Motos TV. O GLC começa a ser comercializado na configuração SUV. Autos e Motos em Amparo, São Paulo, para testar o novo GLC, o início da renovação do portfólio de SUVs da Mercedes-Benz no Brasil. O modelo é um utilitário de luxo feito na plataforma do sedã classe C. Esse motor aqui 2 litros tem 2 turbocompressores e potência de 194 cavalos. O Mercedes GLC tem motor diesel forte, potente e muito silencioso. Andamos por quase 400 quilômetros nas estradas paulistas. E quem explica bem isso é o executivo da Mercedes. A família GLC está sendo renovada agora, tanto no SUV quanto no coupé. São carros que estão agora sendo mudados no meio de ciclo de vida, é um processo natural que acontece no meio de ciclo de vida, mas nós estamos trazendo muita novidade. Nós estamos trazendo novidade na motorização, todos os nossos SUVs têm uma conta agora com uma motorização nova, a diesel, que é um motor extremamente silencioso, com baixíssimo nível de vibração e que você só nota que é diesel quando você olha a rotação, porque senão você estaria pensando que está falando exclusivamente de carros a gasolina. E também uma motorização nova com mais potência, 2 litros, porém com 258 cavalos, na versão coupé, que já tem um apelo mais esporte, de uma aproximação com o nosso cliente, com mais estilo. Tem ainda faróis Full LED na versão Enduro, inclui câmera 360 graus, frisos com inscrição Mercedes-Benz iluminados e acabamento interno em madeira preta fosca. O som é de última geração.
O modelo é um utilitário de luxo, feito na plataforma do sedã classe C. O SUV GLC bebe na fonte da modernidade e a marca entrega um carro sofisticado, conectado e cheio de equipamentos de conforto e maior comodidade para motorista e demais passageiros. Em termos de conectividade ou tecnologia, comum aos dois carros, nós temos Distronic, que é aquela tecnologia que mantém o carro na velocidade constante e distante do carro da frente sempre que você regular essa medida. Nós temos o Line Tracking Package, que traz duas coisas muito importantes para a segurança de todo mundo que está dirigindo dentro e fora do carro, as pessoas que estão do lado também, que é mantém o carro dentro da faixa de rodagem e avisa quando você não pode virar à direita ou à esquerda. Telas digitais, inclusive a tela central touch, que você pode com o touch comandar toda a parte de conectividade. Aí nós estamos falando de telefone, nós estamos falando de rádio, nós estamos falando de comunicação com o carro através do comando de voz com inteligência artificial. Fato esse que nós lançamos no último Salão do Automóvel junto com o Classe A e que nós estendemos agora para toda a família GLC. Isso é um ponto importante porque cada vez mais os carros estão se tornando smartphones, né? Então, a gente espelha o nosso smartphone, os nossos aplicativos no veículo e isso faz com que o carro seja o amigo dele. Então, falar com o carro é extremamente valoroso por conta de saber que a tecnologia está ali, embarcada ali para servir ao condutor, ao motorista e também aos passageiros. Concordamos, a gente acha que hoje em dia os carros devem se aproximar cada vez mais a um celular sobre rodas. Nós até já usamos essa definição em uma outra oportunidade. E você hoje tem muito mais contato através do touch ou através de comando de voz. No seu celular é assim que funciona. A gente está acostumado a fazer isso. Quando a gente aproxima o carro dessa realidade, você traz para perto de você um público que exige isso, que é o público invariavelmente mais jovem, mais conectado, mais moderno e que precisa dessa parte toda amigável do carro para que ele se sinta mais confortável. E isso que nós queremos trazer. Nós queremos trazer conforto, obviamente, para todos os nossos clientes, mas nós queremos também nos aproximar do jeito, do estilo que o nosso cliente imagina e precisa que um carro tenha. Bem, Autos e Motos aqui no estúdio da TV Aratu, batendo um papo aqui como tirar a habilitação. Major Luiz, tirou a habilitação, muitas vezes a pessoa quer pegar a estrada, né? Então tem algumas situações aí que eu vou colocar aqui para eles comentarem também, Felipe e Nataildes, em relação estrada, viagem, mudança de você aprender num carro manual e você em algum momento pegar um carro automático, que é totalmente diferente, e hoje não dá para você aprender num câmbio automático, onde na hora da prova você vai andar num carro manual, né? E aí, qual a orientação que você dá aí para quem quer ser habilitado? Roberto, surge até um mito em decorrência disso. As pessoas dizem assim, olha, quem é um recém-habilitado não pode pegar uma BR, uma rodovia. O recém-habilitado, a carteira dele não vale em todo o Brasil. Não, a carteira dele tem validade em todo o território nacional e nos países onde assinaram o Tratado de Viena. Além disso, a nossa recomendação é o recém-habilitado, antes de se aventurar a uma rodovia, que ele ganhe essa experiência, que ele ganhe essa segurança. Principalmente porque nas rodovias as infrações que ali ele porventura pode cometer são infrações geralmente de natureza gravíssima, grave, que corre o risco de, ao cometer essas infrações, ele ter a sua permissão cassada, pois no período dos primeiros 12 meses, ele não pode cometer nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave. Então, a nossa recomendação é adquirir essa experiência antes, nos primeiros dias, no primeiro mês, ele dirigir sempre do lado de uma pessoa habilitada, que vá reforçando, porque realmente o processo de habilitação, ele não deixa 100% a pessoa segura. Essa segurança ela vem depois, no dia a dia, no contato com o veículo, principalmente que ele aprende num veículo na autoescola e depois ele vai dirigir um outro veículo
que tem algumas características diferentes daquele que ele treinou, que ele foi habilitado. Nataílde já está segura, já pegou estrada, como é que está essa parte? Você tem sua prudência aí, mas já pegou a estrada com o carro? Sim, com o apoio da minha irmã, que ela é habilitada já há mais de 5 anos, ela me botou na Mas você que 324. está aqui dirigindo o carro, não Foi. tem apoio o quê? Psicológico Me botou- do lado? Como é que é? Não, do meu lado, ela ali do meu lado, bom, agora você vai levar. E me botou de cara 324, eu disse, tem certeza ali do bom preço, até levo, vou, levo. E tive um susto, né? De cara, né? Que eu achei que eu estava já seguindo em frente sem nenhuma barreira, passei por uma blitz. Eu tinha o quê? Um mês de permissão na mão. E tive a gente acha que não vai passar por uma blitz, mas vai passar sim. Sem querer, fui parada, graças a Deus eu estava com minha carteira de permissão em mão. Assim como eu poderia não estar, poderia estar com uma licença. E para mim foi tranquilo, não tive nenhuma dificuldade. E você, não. Felipe, já enfrentou muitas rotundas? Explique o que é para o povo. Em primeiro lugar, aqui é rótulo, né? É, rótula. Em primeiro lugar, rotunda é uma coisa muito comum porque a minha cidade é conhecida pela cidade das rotundas. O presidente da Câmara, o prefeito de lá, tudo ele Coimbra. tira semáforos e coloca uma rotunda porque supostamente agiliza o trânsito. Mas eu já dirigi aqui em Salvador, principalmente para fora, para norte, para a Estrada do Coco. Obviamente não tem nada a ver com o trânsito dentro da cidade. O trânsito da cidade, como o Roberto falou, caos total. Não existe aquela quem vai mais devagar vai na direita e depois progressivamente para a esquerda, não. Vai para onde entrou, ficou. Tem um clássico do trânsito em Salvador que é vem da direita, mas quer ir direto para a esquerda, nem que tenha 3 pistas, atravessa assim no meio do trânsito. Então são coisas que eu custou de habituar. Hoje em dia eu ando principalmente de Uber, mas já conheço todos os caminhos de Salvador, ou quase todos. Agora para dirigir é muito mais tranquilo, subir a Estrada do Coco, mesmo o trânsito na BR para a Feira de Santané é tranquilo. Agora aqui dentro é preciso ter algum, como eu dizia, se habituar. Primeiro você tem que se habituar, depois aí você já está habilitado psicologicamente para o trânsito. Nataílde, às vezes é melhor estar de carona ou você se garante? Como é que está essa parte aí de você no dia a dia? Não, eu me garanto sim, porque qualquer carro que me der sendo manual, se for eletrônico também eu vou em frente, mas eu pego, não tenho medo. Eu não tenho medo de pegar carro nenhum. Eu me garanto. Orientações gerais, Major Luíde, para quem quer tirar a primeira habilitação, naturalmente, a partir de 18 anos, não dá para ter mais aquela atitude antiga de 15 anos, estou no interior, vou pegar o carro ali na estrada vicinal para botar para o meu filho. Isso aí não é prudente, né, Major? É isso mesmo, é ter paciência, aguardar o momento certo da maturidade, principalmente porque os 18 anos está atrelado à questão da imputabilidade, ou seja, de você já poder responder pelos seus atos. Então o pai tem que pensar sempre nisso, conter aquela ansiedade do filho que ele já quer pegar no carro, mas a nossa recomendação é já dá ele a parte teórica, vai ensinando a parte teórica, com 18 anos matricular, escolher uma boa autoescola e lembrar sempre que segurança não tem preço. Às vezes o menino já está ansioso para fazer a parte prática, já está ansioso para fazer a prova do Detran, e quem vai realmente dizer se ele tem condições ou não de já fazer a prova prática é o instrutor de trânsito. Não se ater apenas às 20 horas práticas, se for necessário, dar mais horas de treino para ele, porque segurança não tem preço e ele tem que sair dali bem formado e, com isso, se comportar bem, se comportar de maneira segura no trânsito e fazer com que o trânsito brasileiro se torne ainda melhor. Eu sempre falo o seguinte, viu, Nataílde? O carro é o sapato do homem moderno. E você, como mulher, tem a certeza que saber usá-lo é saber que ele vai oferecer o melhor deslocamento, a diminuição de espaço aí. Com o carro você consegue otimizar seu tempo no dia a dia. É por aí? Sim, né? A gente tem que ter esse controle
espaço, né? E pensar também quem está ao lado, na frente, dirigir por você, pelos que estão ao lado fazendo correto e você seguir a regra para não cometer uma infração também, né? Tem essa parte. Então a gente não pode se manter insegura, né? Diante do trânsito. Tem que manter a tranquilidade. E hoje, Felipe, carro é mobilidade, né? Então, ter um carro, você consegue saber que você vai fazer as distâncias com menos tempo ou usar os aplicativos aí que terminaram aumentando as possibilidades do cidadão. É por aí, né? Tem uma coisa muito boa com a questão dos aplicativos, porque é isso que a gente falava, dessa a consciência, é um pouquinho a consciência forçada, porque a gente sabe que o motorista de aplicativo, se ele fizer alguma coisa que não deve, no final a nota dele vai descer, ou que vai levar um comentário, fez assim, fez assado. Há pouco eu falava com o Major sobre a questão dos entregadores de aplicativo, que qualquer moto passa numa contramão. Eu dei o exemplo das passarelas, não tem fiscalização. Agora, se fizer isso, quando chega ao local de entrega, pode fazer o comentário, pode dar uma nota negativa. Eu acho que isso aí acaba por obrigar um pouquinho a que esses condutores, pelo menos, sejam forçados a ter mais respeito pelo trânsito e pelas regras. Basicamente, eu acho que o que ficou aqui nesse programa hoje é alguns pontos: educação, fiscalização e punição, porque a punição também orienta e educa. É por aí. Quero agradecer a presença aqui do Major Luiz de Souza, meu parceiro aqui, consultor de legislação de trânsito, meu parceiro aqui do Autos e Motos, Nataildes Calmon, que daqui a alguns dias eu espero chamar um Uber e que apareça lá o nome dela no aplicativo. E meu amigo Felipe Souza aqui, jornalista e meu parceiro das nossas saídas aí. Obrigado aí. E se você quiser assistir esse programa, você pode ir no meu site autosimotos.com. E até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV.